Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. O jornal impresso, a próxima edição sai amanhã, já é a 122ª edição, iniciando o 17º ano de existência. E depois, na próxima semana, eu mostro para vocês, mas vou falar de algumas matérias que tem no jornal que eu achei muito interessantes. Não é mérito meu, eu que encontrei coisas muito interessantes e encontro sempre, porque há muitos anos eu faço jornal, né? Tem uma matéria que um professor da USP defende meditação e espiritualidade no trabalho dos médicos. Eu achei isso muito interessante, porque há uns anos atrás eu li uma matéria que nos Estados Unidos os médicos são proibidos de falar em Deus para seus pacientes. A Associação de Medicina não permite que fale em Deus. Achei isso uma bela burrice, porque claro que Deus é que nos cura e nós nos curamos, né? Então essa matéria é muito interessante. Tem também um texto da minha filha que me mandou há uns 2 anos atrás, antes dela ter o filhinho dela, o meu netinho, que ela me orienta para o meu trabalho, para ter melhores resultados financeiros de crescimento. E eu achei muito interessante, publiquei e vou seguir, porque várias pessoas já me disseram coisas muito semelhantes. Tem uma matéria de yoga com Marco Rojo, que é um professor muito conhecido do yoga. Tem uma matéria com uma senhora chamada Anaís Versuti, que é massagista, e é ceguinha, e é ótima massagista. Enfim, é um jornal bem interessante. Não que seja mérito meu, aqui tem muitas matérias boas na área de terapias holísticas, espiritualidade, meditação, práticas corporais. E eu vou iniciar falando um pouquinho, daqui a pouco eu vou entrevistar a Irene Cardotti, que vai ter muita coisa interessante para contar para a gente. Mas primeiro eu vou falar umas coisinhas desse livro que eu gosto muito, que se chama Viva Sem Medo, e é do Yogananda, um dos primeiros mestres indianos que foi para o Ocidente, foi para os Estados Unidos e passou muitas informações do yoga, da espiritualidade, de meditação da Índia para o Ocidente. Então eu vou só ler aqui algumas coisinhas desse livro que é muito interessante. Seja amigo de você mesmo ao afirmar sua natureza divina. Deus nos deu um formidável instrumento de proteção, mais poderoso que metralhadoras, eletricidade, gás venenoso ou qualquer remédio. Esse instrumento de proteção é a nossa própria mente. Ela é que deve ser fortalecida. Uma parte importante da aventura da vida é dominar a mente e mantê-la controlada em constante sintonia com o Senhor Deus. Esse é o segredo de uma existência feliz e bem-sucedida. Agora vamos começar a conversar com a Irene Cardotti, que trabalha com várias terapias muito interessantes. Ela é psicóloga, né? Trabalha com constelações sistêmicas empresariais, self-healing, que é uma coisa que eu adoro, né? Foi com self-healing, conhecendo os exercícios, que eu escrevi o meu livro Yoga para os Olhos e fiz os exercícios e há 3 anos não uso óculos de grau. E eu usei óculos de grau durante 58 anos seguidos. E a
Irene também trabalha com bioenergética, então ela vai contar umas coisas bem interessantes para nós. Depois, no fechamento do programa, eu falo de mais algumas frases do Yogananda. Bom dia, Irene, tudo bom? Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Muito bem. Como é que você se interessou por terapias energéticas? Foi depois da psicologia? A vida começou assim. Eu estudei 2 anos de medicina, muito nova, e aí resolvi que não era isso o que eu pretendia na minha carreira, porque eu passava horas e horas conversando com os pacientes, e aí eu vi que meu caminho era a psicologia. Aí fiquei 6 meses, resolvi não estudar e prestei o vestibular de psicologia. Entrei e realmente me identifiquei muito, isso há 37 anos atrás, e logo que eu comecei a psicologia, eu comecei a fazer algumas especializações juntas. Então, primeiro eu fiz Jung, depois eu fiz psicodrama, e aí eu comecei a ver que faltava também algo ainda para a minha formação. Aí fui para linhas corporais. Fiz bioenergética, fiz biossíntese e fiz terapia familiar sistêmica há 27 anos atrás. E, através disso, eu nunca mais parei de fazer meus cursos, minhas especializações e minhas reciclagens. Porque eu acho que a gente sempre precisa estar renovando, nem que seja uma frase que você aprenda num novo curso, você agrega, né? Então, hoje eu trabalho com a bioenergética, com o corpo, a leitura corporal, através do corpo, as nossas emoções, com a biossíntese, com constelações empresariais e familiares, com self-healing, que também não deixa de ser uma terapia também corporal através de exercícios. Minha especialidade é em visão, decorrente do meu marido ter uma patologia visual e através dos exercícios ele pôde desenvolver a visão periférica. Por isso eu fui para esse estudo. E assim, tenho bastante pacientes com reabilitação ocular e tem tido muito bons resultados. Eu acho que o corpo, ele nos sinaliza antes da nossa consciência o que acontece, se algo está certo ou se algo está andando num caminho que não é o fluxo energético. Então, eu gosto muito, uso muito trabalho corporal em todas as minhas atividades e atuações. Tanto nas constelações, o corpo sabe antes do que a própria ressonância. Ele sinaliza. E se você está no seu eixo, na sua conexão, você sabe o que é bom para você. Então é muito importante que muitas vezes a gente não escuta a voz do nosso corpo. E escutar o nosso corpo é de uma grande sabedoria, né? Um resfriado, um cansaço, o que tem ali de sobrecarga que nos faz olharmos para dentro, para a nossa respiração e nos conectarmos com o nosso eu maior. Eu acho que isso é um grande ganho se nós desenvolvermos isso. A meditação, você estava falando da meditação. Eu ontem ouvi numa rádio que no Canadá os policiais agora são, como parte do trabalho, eles são obrigados a meditar a 1 hora por dia num templo budista e com isso diminuir o índice de desequilíbrio, de impulsividade e de ocorrências. Eu achei isso fantástico. Que bom seria. Os policiais que fazem meditação? Os policiais. É uma nova lei. Acho que os brasileiros também precisavam fazer, porque eu li agora, essa semana, que um cara, um militar, um policial matou uma criança de 12 anos. Pois é. Então eu acho que assim, nós precisamos cada vez mais falarmos mesmo, né, desse trabalho interno, de você estar em contato com você, de você
aprender o seu reequilíbrio interno e não agir somente na parte instintiva, impulsiva, descontrolada. Eu fiquei assim, eu pensei comigo quando eu ouvi essa matéria, eu falei, nossa, como seria bom se isso fosse implantado no nosso país, né? Quantas coisas mudariam. Mas é uma esperança. Eu acho que assim, o meu trabalho, eu trabalho há 37 anos em clínica, no meu consultório, e cada vez mais faço mais especializações. O Bert Helling, quando vem ao Brasil junto com Sophie, também estou sempre junto. Fiz um curso agora, terminei a formação e fiz mais um master com a Eva, uma alemã, que dá uma formação da Virginia Satir, que eu estudei há 27 anos atrás, na terapia familiar sistêmica. Faço também uma conclusão, termino agora no final do ano, um curso com a Brigitte Ribes, que é uma francesa que mora na Espanha, que também está dando as novas constelações. E, assim, trabalho no Brasil todo. Em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Piracicaba, Campinas, Caxias do Sul e Goiânia. Com atendimentos? Com atendimentos e com constelações. Você trabalha também com atendimentos individuais, em constelações? Individual, em grupo e também como psicoterapeuta sistêmica individual, casal e família. A minha grande formação é em casal e família. Gosto muito, porque eu acredito que todo o núcleo está dos bloqueios, das dificuldades, das dinâmicas familiares, está na família. Quando se trata o grupo das famílias, eu acho que é como um quebra-cabeça, as peças se encaixam. E isso tanto na terapia familiar, como também nas constelações. Mas às vezes a gente precisa da psicoterapia mesmo. Então eu atendo tanto individual, como casal, como família. E como em grupo. E eu ouvi dizer que tem um ou mais juízes que utilizam as constelações para analisar os problemas que eles têm que julgar. Então, agora, ainda bem que também isso está entrando, né, na lei, no judiciário, com juízes, com advogados, em vez de colocar uma criança nos conflitos familiares ou nas separações, em vez de colocar a criança como escolha, e sim a mediação, a mediação mesmo, de você amenizar os conflitos e ver o que é melhor, honrando os dois, respeitando os dois e não julgando, porque quando você julga, você exclui. E a criança não tem separação de pais. O que tem separações são de marido e mulher e homem e mulher. Então, eu acho isso maravilhoso, um novo olhar, uma nova forma que está crescendo bastante. E, por coincidência, hoje me ligaram de um curso que está tendo de mediação para ver se eu poderia dar um curso de formação de constelações para esses mediadores, juízes e advogados. Eu fiquei de ligar hoje à tarde ou amanhã para acertarmos e conversarmos e ver a proposta. Quer dizer, não só em São Paulo, como no Sul, como em todo o país, eu vejo, em Minas também isso está acontecendo. Então, é um trabalho de formiguinha ainda? É, mas, por exemplo, em Goiânia, eu fui fazer agora, sexta, sábado e domingo, consteladores, eu tinha diplomatas fazendo constelações. Em Caxias do Sul, o reitor da faculdade de Caxias do Sul estava fazendo a formação lá, nesse grupo. Formação em constelações. Então, eu vejo que o trabalho sistêmico ele está realmente expandindo-se no mundo, porque é muito melhor você ter uma forma de lidar com os conflitos de uma forma que você consiga harmonizar do que separar. E eu vejo isso como um grande ganho. Quem sabe daqui a um tempo isso também não entra na nossa polícia, nos nossos ministérios, né? Para que possa
haver maior equilíbrio. E você falou que a bioenergética faz uma leitura do corpo do paciente, né, do cliente, sim, e identifica problemas que existem com ele? Então, através da leitura corporal, a gente identifica aonde estão os seus bloqueios emocionais. Porque o nosso corpo, ele vai armazenando os nossos traumas, os nossos bloqueios. E até o tom de pele tem diferença na própria circulação. Então, o corpo, ele é o que armazena aquilo que a gente não tem consciência, muitas vezes não sabe lidar. Então, a bioenergética é um trabalho através do Lowen, de Reich, que a emoção através do corpo e da análise do caráter. Uma coisa que eu quero perguntar, Irene, eu tenho reparado muito que as pessoas andam com os pés que para mim está um pouco fora da ordem natural de andar, né? E eu achei curioso que o Marcos Rocha, professor de yoga, na matéria que eu fiz para o jornal, ele fala que nota isso também e ensina, né, as pessoas nas aulas de yoga a andarem com os pés corretamente. Isso também tem importância? Bom, os pés é a nossa base, né? Então, os pés plantados no chão, em ground, com a conexão com a Mãe Terra, você está ligado e não ausente. Essa história de estar muito, esses saltos enormes, né, que as mulheres hoje usam. Tudo bem, não tenho nada contra salto, não. Acho elegantíssimo para uma festa e tal. Mas essa conexão que nós temos que estar com o nosso corpo e com o chão, a terra, a base, inclusive evita muita queda. Os jovens estão caindo muito. Eu tenho notado isso. E os pés, um pouco assim, a sensação que dá, você tem toda a razão, é que flutuam e não conectado, integrado, em ground. E andar parece uma coisa muito simples, mas não é não. Andar, a gente tem que mobilizar todas as nossas articulações, que começa aqui no fêmur. Então, por isso nós temos articulações, é como se fossem dobradiças, elas têm que ser movimentadas. Os dedos, o pé, o tornozelo, joelho. Hoje eu vejo um pouco, as pessoas andando também um pouco assim, rígidas, como se fosse um soldadinho, sabe? Meio que andando assim, não mexe. O corpo tem que ter molejo. Por quê? Porque com isso você flui a tua circulação. E você está oxigenando todas as suas células. E lubrificando todas as articulações. Pescoço. Com essa história de celular, as pessoas não colocam o celular na linha da visão. O que você faz? Você olha para baixo, só o olhar vai para baixo, o pescoço também para baixo. Com isso você começa a desenvolver provavelmente um problema de cervical e coluna e também ocular. Porque sua visão não está no horizonte, ela vai para baixo. Aí entra os exercícios de self-healing, até do computador, né? A síndrome do computador. Não é que a gente vai deixar de usar esses recursos tecnológicos, não, mas é saber usar junto com o seu corpo a favor. Pode olhar, as pessoas estão olhando muito mais para o chão, para baixo. E está virando uma postura até nas crianças. Está desenvolvendo o corcundinho, sabe? Ficando assim, o ombro mais contraído e a coluna mais curva. Não está mais aquela postura reta. Aqui, o coronário paralelo, né? Com o teto, com o céu. E até a sua mandíbula, tudo fica fluente, diferente. A voz. Então, são posturas que também têm a ver com o seu emocional.
As pessoas não se olham mais. Não se falam mais. A audição também está diminuindo. Ah, também a audição? Também. Tem todo um estudo. Nas crianças ou nos adultos? Nos adultos. Nos adultos, E, consequentemente, as crianças que também estão direto no celular, iPad, jogos, tudo mais, vai ser uma geração com muitas sequelas. Inclusive eu estive com uma terapeuta visual conhecida e ela me falou que atualmente ela atende mais crianças do que adultos com problemas visuais. E é verdade, o número de crianças usando óculos, eu tenho notado e tenho pesquisado, aumentou muito, muito mesmo. E o número de jovens com glaucoma, que era uma doença, mas para uma faixa etária maior, também aumentou. Ah, é? Muitos jovens de 30 e poucos anos já desenvolvendo glaucoma. Isso deve ter um significado, né? O excesso de uso tecnológico, o não aprender a usar os olhos para descansá-los, porque o corpo ele precisa, é como uma fisioterapia, ele precisa de exercício. Olho também. O olho também precisa exercitar. Aliás, todo o nosso corpo. Muito se fala, né, de exercícios físicos, corrida, tudo bem, acho ótimo, mas existem outros exercícios que também são importantes para acompanhar essa atividade. Não é no automático, e sim com a consciência corporal. Se eu estou tenso no meu pescoço, no meu ombro, na minha mão, nas minhas costas, na minha lombar, ou mesmo nos pés. Os dedos dos pés são muito importantes. Que também sejam trabalhados e massageados. Pôr o pé no chão mesmo, passar uma bolinha, fica o dia inteiro de calçado, eles precisam alongar. Eu tenho visto muitas queixas disso. Uma outra coisa que eu estranho muito, Irene, eu ando bastante de metrô, eu vejo um monte de gente correndo nas escadas rolantes, subindo ou descendo. Aí eu fico sem entender, a escada está rolando normalmente e o pessoal ainda corre. E tem uma pressa danada para chegar no local de pegar o metrô, né? A plataforma. Eu acho uma besteira, porque cada trem passa de um para o outro, dá 3 minutos. Mas é um padrão, né? É um padrão que está se desenvolvendo do corre-corre, da pressa, do chegar primeiro. Tem um padrão aí social que vai contaminando, vai contaminando. Então, eu acho que as famílias, os jovens, têm que olhar e falar, às vezes a gente tem que dar uma corridinha porque está atrasado, mas não virar um padrão. Então, está sempre correndo, está sempre atrasado, está sempre comendo rápido. O comer também. O comer me impressiona, porque nos restaurantes que eu vou sozinho, então eu observo, né, no almoço. Eu acho impressionante, já vi várias pessoas comerem um prato cheio nos 4 minutos. É muito rápido, muito rápido. Sabe outra coisa que eu tenho percebido, que é uma demanda, inclusive no meu consultório? Os jovens estão ficando muito deprimidos. Ah, é? Muito. Tem jovens assim, que acabou de entrar na faculdade e começa a trocar o dia pela noite. À noite começa a jogar, aí não continua indo à aula e estão em depressão mesmo. Muita depressão, na faixa de 18 a 25, muito jovens em depressão. Uma psicóloga que eu entrevistei, ela disse que já atendeu muitos jovens que têm problema de insônia. Aí ela foi analisando e descobriu que é porque ficam até 2, 3 horas da manhã com o celular ou com o computador. Então, não é a insônia, mudou o padrão do sono. Por quê? Em vez de deixar o celular em outro local, não. O celular está ao lado da cama e o estado de vigília, qualquer plim, já abre para ver. Quer dizer, não tem um sono, né?
Não estabelece um limite de utilizar. E isto vai dando. E outra que tem jogos também, adoram. Então eles começam a trocar o dia pela noite. E isso vai mudando o metabolismo. Com isso muda a alimentação, com isso muda a motivação. E tem muitos que até pensam em suicídio. Então acho que os pais, a família, deve ficar muito atenta a essa mudança de comportamento. Que assim, não é específica, tem um movimento muito comum dos jovens, dependendo do curso. O meu curso é mais... Eu funciono melhor à noite. Sabe, de repente, tudo bem, um dia ou outro que tenham um trabalho, um trabalho a fazer da faculdade ou até um trabalho específico, mas não virar uma rotina, né? Não virar uma rotina. E assim, isso é uma constante muito grande no consultório. Ah, é? É. E dos jovens estarem assim, muito desanimados, muito desmotivados. E esses jogos que jogam agora interagindo entre eles, aonde você estiver. Então, isso também desperta o quê? De dia dorme, né? Acorda 4, 5 horas da tarde. Muda, está mudando. Então, acho que seria muito, assim, cuidadoso a família ter um olhar cuidadoso. Não é uma crítica, mas trazer esses jovens para esse convívio, para talvez uma terapia, para ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente nem percebe, né? Os pais nem percebem. Quando vai perceber, a coisa já está bem longe. Já caminhou. E alguns falam mesmo que, assim, aí tem um namoro, deposita tudo em cima de um namoro, tanto o homem como a mulher. Quando termina o namoro, cai naquele caos da depressão, querendo muitas vezes até, sabe, tomar remédio, tirar a vida e tudo mais. Então, são formas assim. E é um corpo que fica um corpo colapsado. Não é um corpo que fica vitalizado. Aí entra a bioenergética, de você olhar e ver esse corpo, se ele está vitalizado ou não. E aí tem o tratamento com a bioenergética? Claro, como é que é? De você trabalhar os seus bloqueios, porque muitas vezes vai para o mental e não conecta com o emocional. Então vira um pêndulo, né? O mental e o sexual. Não passa pela linha do coração, dos sentimentos. Coração é você entrar em contato com o que você sente. Não é que você tenha que fazer o que você sente, mas pelo menos ter consciência dos que você sente. Que sentir não é ruim, é necessário. Inclusive, eu adorei aquele filme, O Divertidamente, aquele desenho que foi dado como infantil. Eu fui assistir com meu neto, mas indiquei para todas as pessoas e meus pacientes, que trata das emoções básicas. Das 5 emoções básicas, que é muito importante. Como a gente não dá importância à tristeza, à raiva, ao medo, a uma série de emoções que nós temos como seres humanos. E aprender a ter esse autoconhecimento e conhecer e como lidar com elas, isto é o processo de autoconhecimento e de terapia. Não é que a vida vai virar linda, maravilhosa, sem problemas e sem emoções. Não. É você saber como lidar com elas. Como isto aparece em você. O que você reprime. E o que eu tenho visto também, Roberto, como os padrões familiares são repetitivos. São? Repetitivos. O que acontece com o pai, a mãe, a avó, o tataravó, na outra geração isso repete. Muito repetitivos. E isso também tem como se interromper o padrão, né? Dessa ancestralidade, através das constelações sistêmicas. Ou através de uma terapia familiar sistêmica.
Hoje eu acho que é uma gana imensa, uma enorme variedade de opções de trabalhos, de tratamentos. O importante é que você escolha um profissional sério, bem formado, bem atualizado, não que fez um cursinho e se diz terapeuta, né? E sim que seja realmente um profissional capacitado, isso em qualquer área, seja numa medicina, na odontologia, em qualquer trabalho. E que você se disponha a se rever. Hoje em dia não são processos mais longos, de anos, não. São intervenções que você faz do processo do autoconhecimento, da sua queixa, e você vai se sentindo cada vez melhor e mais fortalecido. E ficar atento com o seu corpo. Seu corpo diz se você está com conexão com você e com seu equilíbrio, ou não. Quando a gente começa a adoecer muito, pode parar e olhar. Algo sistemicamente, teu corpo está dizendo, algo não está bom. Ele somatiza antes. As doenças, na verdade, são pequenos sinais para olharmos para o nosso interior e nosso corpo e ver o que é que não está funcionando bem. Muitas vezes a gente tem que agradecer o sintoma, porque ele nos alerta para algo que poderia ser pior. Então, o nosso corpo é a nossa sabedoria. E eu acho também que a negatividade que está nas divulgações que temos hoje, pelo menos em São Paulo, mas acho que talvez no Brasil inteiro, influencia muito a depressão de muitas pessoas, né? Sim, há desesperanças, né? Mas, assim, já pega num padrão também do negativo, né? Que tem pessoas que tudo fica negativando. Tudo. O negativo é difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, mas é um momento de transição. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Então, nós temos que encontrar forças, saídas, soluções internas para como lidarmos com este momento de crise. Porque na crise a gente cresce, na crise a gente pode se tornar muito mais criativo e descobrir recursos internos que antes não conhecíamos na zona de conforto. Então também ficar só chorando, falando, ai, não consigo, não sei o quê, também não vai conseguir mesmo. Eu acho que assim, é um momento difícil. Mas por ser um momento difícil, nós temos que estar bem consigo mesmo. O Yogananda diz nesse livro uma coisa muito interessante, que realmente é verdade, né? Que os medos e as preocupações é que criam efetivamente problemas muito fortes para a gente. Claro. E que a solução mais fácil é manter contato com Deus. Ele diz, até eu achei engraçada a frase, você estando conectado com Deus, você está sempre num carro blindado ao lado dele, não tem jeito de entrar nada ruim para você. Exatamente. Se você está conectado com Deus, você está conectado com você. Exatamente. Também, porque o que acontece hoje é que as pessoas estão no automático e não conectadas, seja qual Deus for, qual for a sua fé. O importante é essa conexão e com esse universo maravilhoso que existe. Agora, a gente precisa saber pedir também, né? Porque o que a gente pede vem, né? De bom e de ruim. Então, se você diz, não, eu acredito na vida, e se conecta com o lado negativo, você não está conectado de verdade. Você está e ao mesmo tempo está duvidando dessa tua força, dessa força maior que é o universo e Deus. Então, nós temos que estar. E também não é só Deus que vai resolver, é nós. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, boas ou não, e nossas atitudes. Ele nos dá força e discernimento, mas a escolha é nossa. Eu acho que se a gente se tornarmos responsável pelas nossas escolhas, em todos os âmbitos da vida,
tudo vai ficar mais fácil. Até o momento de crise. E também para se curar de qualquer doença é importante o trabalho interior, né, Irene? Muito, muito, porque aí você descobre recursos que a sua mente, seu corpo tem, para que você possa sanar as doenças. Também, através, claro, de um acompanhamento necessário, mas só remédio e só médico não. Isso eu tenho prova na minha própria família. A mente ajuda a curar. A mente. Eu também trabalho com câncer. Eu ganhei esse curso há muitos anos atrás com a Maggie Creighton, que nós fomos uns fundadores do Cora em São Paulo, e foi um trabalho belíssimo. E até hoje eu uso o recurso das meditações e das visualizações das células brancas. E, assim, isso é poderosíssimo. O quanto você tem o seu guerreiro interno para também sanar o teu câncer, ou seja, qual doença for. Mas precisa acreditar. E mentalizar, e visualizar, e meditar tuas células boas, as células novas, as células que combatem as que estão danificadas. Meu marido tem feito algumas doenças e tem conseguido sobreviver e saído muito bem disso. Minha mãe também está com 91 anos, teve um câncer de fígado enorme e está ótima. Sua mãe, 91? 91 e não fez nem químio nem rádio, está ótima. Eu também fiquei impressionado. Meu pai, até os 85 anos, ele era de Santos, eu também nasci em Santos, né? Eu acho que ele foi uma das pessoas que foi mais à praia no mundo, viu? Porque desde que eu o conheci até os 85 anos, ele era garoto de praia. Todos os dias ele ia à praia, sozinho, né? Minha mãe ia poucas vezes, ele é que gostava mesmo. E ele corria um pouco na praia, nadava, não tinha doenças, não tinha nada. Eu fiquei impressionadíssimo, ele estava com uns 85 anos, e uma vez, que eu já estava morando aqui em São Paulo faz tempo, ia visitá-lo sempre. Uma vez eu cheguei lá e ele disse: Roberto, eu estou preocupado que a sua mãe disse que está tendo muitas dores. E eu não sei como ajudá-la, porque eu nunca tive dor na vida. Eu achei isso fantástico, né? Fantástico. E o mar também, né? O iodo. Tudo isso é um conjunto. A natureza, o contato com a natureza, isso nos ajuda muito também. É necessário, né? Eu acho que frequentar a praia e fazer bons exercícios também era muito saudável. Com né? certeza. Ou você ir para o meio do mato, seja também, onde né? for. Eu acho que o contato com a natureza, com o sol, com a terra, é muito importante. É uma forma também de você se nutrir. Porque nas grandes cidades, São Paulo tem muitas árvores, mas chão, ar, tudo está longe da natureza, né? Mas eu acho que São Paulo também tem. Se você buscar, tem parques, tem terra, tem céu. As pessoas não olham para o céu e veem as estrelas, gente. Eu vejo lua, vejo estrela em São Paulo. E lindas. A gente precisa olhar e ver. Porque tem. Tem sim. E é muito bom também a gente se nutrir desse prazer. Uhum. Então, eu acho interessante. Você dê um pouquinho dos seus contatos para as pessoas que quiserem saber mais do seu trabalho. Se você tem site, alguma tenho coisa sim. assim. Então passe telefone, Tá. tudo mais. Com o maior prazer. Meu nome é Irene Cardotti, com 2 T's I. Eu tenho uma página no Facebook, que é Irene Cardotti Saúde da Alma. Meu site é www.irenecardotti.com.br. Meus telefones 11 996 13 57 79 ou 11 30 31 50 61.
Eu atendo na Vila Madalena, na Rua Jericó, 255, Conjunto 44. Será um prazer. E uma coisa que eu acho que também pode estar um pouco complicada, está crescendo muito o número de idosos no Brasil, né? Aqui em São Paulo tem muitos idosos, mas às vezes eu vejo vários com problemas andando, alguns problemas assim, e deve ser um pouco difícil ainda até para a medicina, né? Para as terapias, para cuidar de idosos com mais de 90 anos, com mais de 100 anos, né? Olha, eu gosto muito dos meus idosos. E por isso que hoje eu tenho um consultório num prédio, que assim, isso facilita não ter as escadas, tem rampas e tudo mais, né? E eu acho que o idoso merece todo o nosso respeito e merece todos os cuidados. Então, seja na sua marcha, seja no problema auditivo. Hoje tem muitos recursos, aparelhos também são mais bem atualizados. A visão, eu tenho alguns que fazem trabalho comigo de visão também melhoram, ou pelo menos fica estável. E, além do que, não é só isso. Às vezes, um suporte terapêutico para o idoso é fundamental, para ele não se sentir tão só. Às vezes, a família tem todas as suas atividades, ocupações, ele também poder encontrar um certo grupo, encontrar um prazer na vida, nem que seja uma leitura, um grupo de cartas ou um grupo de conversa, que recursos ele possa ter e descobrir. Nem que seja botar a cadeira na calçada e prosear, também é um recurso. No interior eu vejo muito disso. Ainda tem? Ainda legal. tem. Eu acho assim que é um velho hábito e um bom hábito, que eu tenho notado muito isso, principalmente quando está mais quentinho. E uma coisa que eu lembro, quando eu era criança e jovem também, a gente tinha muito contato com os vizinhos. Sim. Mais morando em casas mesmo, né? E hoje eu vejo que em prédios grandes tem muita gente que tem muito pouco contato com os vizinhos, né? É verdade. Mas, assim, ainda em bairros eu vejo um pouco maior. Mas hoje os condomínios, eu moro num condomínio, eu vejo que os idosos descem. Tem uma área útil e isso também é bom para tomar o sol, para conversar um pouquinho. Então, acho que é muito importante que o idoso desenvolva algum grupo para que ele possa se relacionar. E não só depender de filhos, netos. Também, uma vez por semana, ou cada 15 dias, unir a família. Mas não só essa dependência. Senão também fica muito triste, muito difícil. E vários idosos, parentes e amigos já me disseram que recebem pouquíssimas visitas de parentes, filhos, netos. Então eu acho engraçado quando eu visito alguns em Santos, eles começam a falar e não param mais, ficam falando um tempão. Sim, porque não tem com quem falar, não é? Eu percebo que fazia tempo que eles não conversavam, né? Exatamente. E era importante a gente ter contato, né? Com amigos. A gente não pode esquecer dos nossos familiares. Como é importante promover um encontro, um almoço, nem que seja um lanchinho, mas que a família se visite. Isso é nutritivo. A gente também já estamos caminhando para o idoso. Então, eu procuro manter na minha casa. Quando eu viajo, fica difícil, mas quando eu estou aqui, de 15 em 15 dias, pelo menos, ou na sexta ou no fim de semana, um jantar ou uma pizza em casa. Com os parentes e amigos? Com os parentes que venham. Você tem quantos anos, Irene? Eu tenho 66. Quanto? 66.
76? 66. Ah, 66. 66. Eu ganho de você. 66. Eu tenho 74. 66. Ah, tudo bem. Fiz 66 agora. Tudo bem, então tem bastante experiência e muitas ideias boas para passar, não só para idosos, para jovens, para crianças. Os jovens tudo, também. Né? É. Muito bem. Então, vocês podem contatar a Irene quando vocês quiserem, que com certeza vão gostar de uma porção de atividades que ela tem. Estamos encerrando, então, também se vocês quiserem mais informações sobre a Irene, o trabalho dela, sobre o jornal que sai amanhã, pode me telefonar para o 3063 1115 ou enviar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Muito obrigado pela participação e até a próxima semana, no nosso próximo programa. Muito obrigada. Muito obrigado também, Irene. Muito obrigada, foi um prazer, foi muito agradável estar aqui hoje dando essa entrevista com vocês. Tudo jóia. Até mais.